meu nome é Andréia Minosso, eu sou funcionária aqui do Museu Municipal Domingos Batistel. Estamos aqui para mostrar um pouquinho do nosso museu para vocês. Lembrando que no dia 18 de maio foi comemorado o Dia Internacional dos Museus e também nessa semana que passou, do dia 17 a 23 de maio, tivemos a Semana dos Museus no Brasil. E em função da pandemia, então esse ano sempre participamos dessa semana, mas esse ano resolvemos então fazer, por meio desse informativo, mostrar um pouquinho mais desse espaço para vocês. O espaço do museu, que é muito importante para que não se esqueça e se valorize as lutas e as conquistas dos que por aqui passaram, dando assim maior também valor ao nosso presente. O museu ele tem a missão de preservar as identidades culturais que formaram a nossa cidade e a região. Essas identidades podem ser os indígenas, os afros, os descendentes de italianos, poloneses, alemães. Enfim, a missão é abranger todas as etnias do nosso município e da região. O museu apresenta um acervo numeroso, diversificado, parte doado pela família do Domingos Batistel e parte pela comunidade. Ele é um importante ponto turístico e de pesquisa. Importante a gente lembrar que o nosso museu, por ele ser municipal, ele tem o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Também contamos com um plano museológico e um conselho curador que nos auxilia. O prédio ele é tombado pelo IFAI, né? O prédio esse que é conhecido pela comunidade como Casarão Verde. Foi construído em 1914, a mando do Henrique Lenzi, e ele sempre serviu para diversos órgãos. Foi escola paroquial, foi prefeitura, por 2 vezes delegacia, na parte superior delegacia e nos porões era presídio, a prefeitura, o fórum, e a partir então de 1987 passa a ser o Museu Domingos Batistel. Estamos na área externa do Museu Municipal e aqui a gente pode observar então várias máquinas que foram utilizadas pelos imigrantes. As trilhadeiras, as carroças, o moinho d'água, todos eles construídos pelos próprios imigrantes. E que se a gente observar, a maioria feitos de madeira, que era o que eles tinham aqui de matéria-prima para construir as máquinas. Temos aqui também as ferramentas de trabalho dos imigrantes. Várias ferramentas essas, os serrotes, as enxadas, as ferramentas ali para bater, a erva mate que eles produziam. Então, várias delas estão aqui expostas no museu. Aqui na parte interna, então, do museu, eu gostaria de começar mostrando para vocês os nossos primeiros moradores da região, que eram os nativos daqui, os índios caingangues, conhecidos como coroados. Contamos com alguns artefatos coletados por moradores da região. Esses artefatos indígenas são pilão, cerâmicas, pontas de flechas, que foram encontrados não só em Nova Prata, mas pela redondeza. Lembrando que os índios coroados, assim que começou a vir para cá a colonização, né, eles acabam aos poucos se afastando da nossa região. Além dos indígenas, também nesse espaço a gente lembra dos afrodescendentes, conhecidos aqui como chamavam os imigrantes, chamavam eles de caboclos, que vinham muitas vezes de outras regiões do estado e se estabeleciam por aqui, na mata, e construíam seus casebres e por aqui ficavam. Também é bom lembrar que por volta de 1865 apareceram os primeiros ocupantes de origem portuguesa, as famílias Ribeiro e Silva. Em seguida apareceram os Martins, Moreira e Teles, que teriam vindo junto com o Silvério de Araújo.
Não podemos deixar de falar da história de Nova Prata sem lembrar do casal Silvério e Placidina de Araújo. Ele, natural do Paraná, compra cerca de 400 colônias de terras aqui, onde hoje é Nova Prata, né, que ia do Arroio Retiro, divisa com Veranópolis, até o Rio da Prata, divisa com Lagoa Vermelha. Então, todas essas terras pertenciam ao Silvério de Araújo. Ele tinha a intenção de fazer a doação dessas terras para a construção de uma nova igreja e do povoado. Coisa que só vai se concretizar após o seu falecimento. Quem vai fazer isso vai ser a Placidina de Araújo, que então ela vai concretizar essa doação em 1904, fazendo para uma associação protetora da Igreja São João Batista do Herval. Esse nome, né, São João Batista, também vale lembrar que é em função do Silvério ser grande devoto ao São João Batista. Até hoje o patrono, o santo padroeiro da nossa igreja é o São João Batista, em função dele, que tinha grande devoção ao santo. O Silvério ele vai falecer cedo, com 61 anos de idade, e vai deixar a Placidina, então, herdeira, única herdeira, porque eles não tiveram filhos. E ela tinha um porém também, ela não sabia ler e nem escrever. Então, na época, foi o advogado dela, que ela tinha, que conduziu a doação e toda a parte das terras burocráticas das terras dele. Nessa sala, nós temos aqui um pouquinho do que já foi essa casa, né? Nós podemos ver que tem uma urna eleitoral, porque já foi cartório eleitoral também. Temos a mesa do delegado, né, na época que foi delegacia, e também contamos um pouquinho da história de como foi a emancipação política de Nova Prata. Como sabemos, Nova Prata pertencia a Alfredo Chaves, Veranópolis. Em 1898, a colônia de Alfredo Chaves adquiriu autonomia política e, na ocasião, o nosso povoado, aqui hoje onde é Nova Prata, São João Batista do Herval, passa a ser o segundo distrito de Alfredo Chaves, que reconheceu oficialmente o nome de Capoeiras. Porque, na época, as pessoas já estavam tão habituadas de chamar o local de Capoeiras, que acabou, então, ficando esse como nome oficial em 1905. Por que Capoeiras? Porque Capoeiras tinha dado um violento ciclone aqui, por volta de 1850, e destruído a mata, né? Então, o pessoal começa a chamar de Capoeiras, Capoeiras, e esse nome acaba ficando. Anos mais tarde, o desejo de emancipação de Capoeiras começa a aflorar entre os seus habitantes. E há, entre eles, uma comissão que vai se organizar, vai se reunir. Foi até o governador do estado, na época, Antônio Augusto Borges de Medeiros, com um memorial solicitando a emancipação do distrito de Capoeiras. Devido ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, essa solicitação foi aceita em 1924. E por sugestão do próprio governador Borges de Medeiros, o nome escolhido para essa cidade foi Prata, em homenagem aos mascates que por aqui passavam. Esses mascates vendiam castiçais de prata, armas brancas, broches, sedas, fumo. E a população, quando via eles chegarem, gritava: os pratas, os pratas. Então, ficou, em homenagem a eles, o nome da nossa cidade. Até 1945, quando, então, como já tinha uma outra cidade em Minas Gerais, com esse nome, foi colocado Nova na frente, ficando Nova Prata. Também vale lembrar, na data do decreto, né, em 11 de agosto de 1924, quando foi dada a emancipação ao nosso município, ele ficou com 2 distritos, Nova Bassano e Protásio Alves. Com o tempo, lá por 1932, nós já éramos conhecidos como o Grande Prata. Por quê? Porque nós tínhamos mais distritos: Guabiju, São Jorge, Nova Araçá,
Paraí também faziam parte de Nova Prata. Com a necessidade, então, de se escolher um novo intendente, foi feito as eleições e o novo intendente, o primeiro da nossa cidade, foi o Dr. Félix Endel Filho, que era médico, natural de Estrela, e ele era considerado mais moderado entre os que faziam parte da comissão emancipatória. Então, ele foi eleito como o primeiro intendente da cidade e o vice, o Henrique Lense. Esse é o quarto do nosso patrono, o Domingos Batistel, que foi escolhido como patrono do museu, porque ele sempre teve um pensamento voltado para o futuro das gerações. Ele queria mostrar para as pessoas como era no tempo dele. E ele viu que as coisas mudavam muito rapidamente. Então, ele guardava esses objetos para que futuramente fossem expostos. Então, até o museu ele começou inicialmente com o acervo da família Batistel. O Domingos, que era um agricultor do interior, né, na linha sexta aqui de Nova Prata, filho de imigrantes. Ele criou 17 filhos, ele teve 17 filhos de 2 esposas, a primeira morreu no parto do 9º filho. É bom lembrar que isso, para a época, era comum as mulheres falecerem no parto, porque elas ganhavam as crianças em casa. Quem fazia o parto eram as parteiras, né? E o seu Domingos, então, depois casa-se de novo com a dona Ângela Maria Dallagnol e tem mais 9 filhos. É bom lembrar que o filho mais novo, o seu Arlindo Batistel, também contribuiu muito para o museu. E ele que pesquisou, foi para a Itália, pesquisou a história da família na Itália, sendo o Frei Arlindo que trouxe grande parte das informações da família, né, de como era, onde moravam a família Batistel lá na Itália, e também dos objetos que aqui estão no museu. A gente tem muitas informações pesquisando nos livros dele. Temos no quarto o berço feito pelo próprio Domingos Batistel, o berço feito com colchão de palha, que era o que eles tinham na época. Tanto o berço como a cama de casal é de colchão de palha. Os baús que se guardava as roupas, aquele baú que tem perto aqui da cama é onde ele guardava os documentos e o dinheiro. E o armário, que também foi construído pelo seu Domingos, onde os homens guardavam as fachotas, que eles diziam que era a roupa de domingo. Além disso tudo que eu falei para vocês, também a gente tem a roupa original deles, que eles usavam na roça, toda remendada, justamente para mostrar como que era difícil naquele tempo, não era simplesmente ir e comprar uma roupa nova. Então, eles iam remendando até que podia para usar aquela roupa. Também nos pés, os tamancos, que eram confeccionados, comprados por eles e usados. É importante lembrar que o museu ele foi organizado com exposições permanentes e exposições temporárias. Nessa sala, então, nós estamos numa exposição temporária, com a temática Instrução Pública do Prata. A temática dessa exposição nessa sala, onde conta um pouquinho da história das escolas mais antigas do município. Tem alguns professores que são lembrados aqui. E também como era a educação, a escola, o uniforme, a folha de chamada, que praticamente tudo isso já mudou em relação ao que é hoje. As folhas de chamadas agora são online, os bancos escolares já não são os mesmos, antes eles sentavam em dupla. A caneta, o lápis da época era a louça, né? Que era um simples quadrinho que os alunos escreviam e apagavam, não tinha registrado no caderno, ainda não tinha um caderno. E depois, sim, surge, então, a pena com a tinta e o caderno. Então, todas essas coisas dessa exposição, muitas delas são novidade.
O mimeógrafo já está no museu, né? O mimeógrafo não é nem tão antigo assim, mas ele já é ultrapassado, já se mudou essa maneira também de passar o conteúdo. Então, as pessoas quando vêm aqui, elas ficam surpreendidas. Muitas nunca viram na vida, né? Isso. E o museu proporciona isso para as pessoas não só lembrarem, mas também terem o conhecimento. Como eu havia falado, essa sala é de exposição temporária, então depois teremos outra exposição com outro tema. E o museu conta com 3 reservas técnicas que dão um grande suporte para a gente inovar, fazer novas exposições com temas variados. Estamos aqui na cozinha, que traz uma riqueza do que era os afazeres domésticos antigamente. Quando se chega a esse local, a primeira coisa que os turistas falam é como que as mulheres sofriam. Porque a mulher, ela trabalhava na roça junto com o marido, ela ajudava o marido na roça, ela tinha filhos para cuidar, e não eram poucos, porque eles tinham muitos filhos, né? E também tinha a lida doméstica. Aqui ao fundo a gente tem fotografias do seu Arlindo Batistel, né? Juntamente com o seu Domingos e a sua mãe, que estão encenando como era então essa lida do dia a dia da fabricação da comida para eles, o fazer o pão e a polenta, que era o básico da alimentação deles, né? Como os filhos eram muitos e tinha que dar comida para todos eles na época, então a solução, eles não tinham muitas condições, era fazer uma polenta, e eles comiam lá a polenta de noite e o pão, faziam um pão em uma grande quantidade. Enfim, todo o alimento era produzido por eles, né? E a mulher tinha um papel principal nisso, porque ela fazia desde lá da roça até o cozimento da alimentação. Para se ter uma ideia de como era árduo o serviço da mulher na cozinha, elas cozinhavam no fogo de chão, no início, né, numa lareira que se chamava, e penduravam as panelas numa corrente, tá? Então a panela ficava pendurada e elas tinham que mexer, lidar ali com aquela panela, a quantidade de comida sempre grande, porque a família era numerosa. Também não tinham água encanada, tinham que às vezes fazer alguns quilômetros para buscar água para poder então fazer a comida, lavar a louça e os afazeres domésticos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do nosso museu. Lembrando que ele está aberto agora no período de pandemia sob agendamento, mas vocês podem ligar no 3242-8230 ou 8212 e agendar um horário para conhecer um pouquinho mais do museu. Eu contei uma parte, mas o nosso museu tem vários objetos, várias histórias que não puderam ser contadas agora. O museu está aberto para visitação e também para pesquisa, isso é importante lembrar. Nós possuímos também um acervo de fotografias, né, um acervo fotográfico, e também de objetos que não estão expostos, mas que podem vir aqui e serem estudados, né, se alguém quiser ver, se alguém quiser, né, fazer essa pesquisa. Encerramos assim, então, o informe de Nova Prata sobre o Museu Municipal Domingos Batistel.